eu sou a Marina Nabão, sinta-se bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Ame-se, a Revolução Amorosa Feminina. Eu estou super feliz de trazer esse casal para essa conversa, a Pema e o Thiago. Eles vêm falar sobre intimidade consciente e a arte de relacionar. Acho que essa conversa aqui vai tocar muitos corações de quem está ouvindo, quem está escutando e participando do Ame-se. Sintam-se super bem-vindos, Pema, Thiago. Obrigada pela presença de vocês. Querida, grato. A gente que agradece. Para a gente é uma honra estar aqui participando desse projeto e colaborando com o nosso conhecimento, com o nosso trabalho, né? É uma honra mesmo. Gratidão de participar desse projeto. Amar-se, eu acho que é uma grande arte, né? A gente está aqui nesse processo de amar a si, amar ao outro, esse processo da construção do amor. Então, tudo a ver, uma honra, uma alegria. A gente adora falar sobre isso. Estamos em casa, grata mesmo. Muita honra estar aqui. Gratidão. Delícia. Eu acho que a gente poderia começar ouvindo um pouquinho o que para vocês, e dentro dessa área de atuação de vocês, a criação de intimidade consciente. O que é esse caminho de intimidade consciente? Legal. Na verdade, a gente é o que é, né? A gente é um casal normal, como todas as pessoas. Estamos juntos há 14 anos. Aniversário, inclusive, esse mês, a gente faz de casamento. 3 filhos. Então, a gente tem, assim, uma dinâmica comum, assim, uma dinâmica normal, em que a gente foi se vendo e se descobrindo. Essa arte de se relacionar, a gente é uma busca há quase 20 anos, né? De se conhecer essa relação interna, né? Entre o feminino e o masculino interno, a relação com as pessoas. Então, a busca que sempre encantou muito a gente, né? De se conhecer mais intimamente, essa tal da intimidade, né? Então, a gente sempre buscou caminhos, né? Muito que sempre levassem a esse caminho de nos conhecer principalmente intimamente. E quando a gente está com alguém, aí tem um caminho ainda maior de se tornar ainda mais íntimo, né? Porque vem uma outra intimidade, como que a nossa intimidade pode se encontrar nesse processo, que tipo de consciência que a gente coloca, né? Nesse relacionar intimamente, assim. Então, é uma arte mesmo, a gente atende muitos casais e os casais a gente vê que é onde é uma chave, né? É onde a gente brinca que é o inferno e o nosso céu, né? Estar com alguém pode nos levar tanto ao paraíso, como também em relações de sombra, e ficar ali, né? Então, precisa ter uma consciência, precisa ter uma maturidade mesmo, né? Então, foi muito nessa pegada, né? Assim, da gente... Sim. E eu vejo também que hoje a gente está num mundo onde tem muito conhecimento, muito recurso, está tudo disponível, né? Então, basta colocar uma energia na direção que você tem acesso. E hoje, especialmente manter relacionamentos de longo e médio prazo, é um desafio, assim, são muitos estímulos, são muitas atrações, são muitos... E por qualquer motivo também, né, vivemos num mundo onde a individualidade é muito valorizada. E então, por qualquer motivo também, as relações se desintegram. E o nosso trabalho tem muito a ver com coletar esses recursos, coletar essas informações como uma jornada, para pessoas que estão interessadas em desvendar os mistérios de se relacionar, em encontrar conhecimento, porque é muito comum a gente investir muita grana na nossa formação, da nossa carreira pessoal, no nosso profissional. Isso a gente faz muito bem, é uma sociedade que isso está muito bem contemplado. E as relações íntimas acabam ficando num lugar de jogo-ganho, né? Já conquistou, depois da conquista, é como se esfriasse, né? E os desafios de hoje em dia pedem que a gente realmente se dedique a isso, realmente conheça. Então, numa relação, como, por exemplo, eu me encontro com a Pema, eu venho trazendo toda uma bagagem, eu venho trazendo um histórico de frustrações também afetivas, um histórico de uma personalidade que também tem seus desafios, que também é engatilhado muitas vezes emocionalmente, não sabe ainda muito bem como lidar. E eu encontro uma outra pessoa que tem uma história muito semelhante também. Muito semelhante não, dentro da história dela,
também tem seus desafios, também tem uma personalidade, também... Então, conhecer essas dinâmicas, a gente fala muito que tem a ver com isso, né? Conhecer a intimidade consciente tem a ver com conhecer a música que toca. Desculpa, ficou mudo um pouquinho. Vou falar de novo. Qual é a música que toca naquele encontro, né? Todo encontro tem uma música muito particular que só vai acontecer ali, que é a soma dessas duas histórias, que é um cenário muito complexo, mas hoje tem muito recurso e muito conhecimento para a gente aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável e extrair um amor mesmo, mais refinado, um amor que nutre, um amor que preenche e que traz mais sentido mesmo na vida, para a relação íntima. A gente gosta de ter uma visão bem sistêmica, assim, né, das coisas, das relações. No geral, o que a gente vê, assim, que o que a gente mais busca no outro são padrões, né? Você acaba se relacionando pelos padrões conhecidos, pelas relações conhecidas, e acaba a gente repetindo histórias, repetindo coisas, e não chega no amor de fato, que é aquilo que a gente tanto anseia, né? Aquilo que a gente quer sentir. A gente está com o outro para sentir amor, não mais nada além disso, né? Qualquer coisa que desvie desse foco tira, né, essa possibilidade de se tornar realmente mais íntimo, conscientemente, o amor consciente, busca mesmo esse amor verdadeiro, mais profundo, porque no geral as relações são superficiais, os amores também são superficiais, isso que dá tanta confusão, né? As pessoas têm ainda uma dificuldade em se entregar para o amor, ambos, mulheres, homens, enfim, quem se identifica com o coração que bate sente amor, então essa conexão com isso, quer sentir de verdade essa sensação amorosa por inteiro, sabe? Então eu acho que vai muito por aí essa história toda, nessa busca. Eu estou escutando vocês e várias coisas estão passando na minha cabeça. Vou tentar organizá-las aqui para colocar numa reflexão aqui, né? Então, quando eu ouço a fala do Tiago, traz muito essa coisa de então se apaixonou, aí de repente casou, então ninguém mais tem que se preocupar com a relação. Vai construir a carreira, vai criar os filhos, né? O que for que as pessoas escolherem fazer. E o que eu estou ouvindo olha, não, você investe tempo, energia, grana para desenvolver a sua carreira, você investe isso para aprender algumas coisas sobre maternidade, paternidade, o que for, por que não investir tempo, né, energia para que essa relação possa continuar, para que essa relação possa crescer? Porque o encontro, ele é só o início, né? Essa paixão inicial, namoro, o que for, é só o comecinho, né? E aí, eu fico pensando, eu trabalho com mulheres especificamente, né, com sexualidade feminina, e eu fico pensando nas demandas que elas trazem, muitas vezes dentro do casamento, dentro da parceria, qual for, né, que é porque no começo era tão gostoso, agora não é mais, eu tô achando que eu vou separar, e não sei o quê. E parece que a gente não vive numa cultura que nos prepara para trabalhar as relações, que nos prepara para investir na investigação das relações. Eu queria ouvir o que surge para vocês com isso. Muito legal. Tem até uma palavra de um dos professores que é uma referência para a gente, que é chamado Alejandro Jodorowsky, que ele diz que o amor eu não sei se eu me lembro exatamente, mas que essa jornada da intimidade consciente, ela tem a ver com essa paixão que a gente sente num primeiro momento, no primeiro encontro, ela é como uma pista, e que ela vai se desfazer depois que a química da paixão acabar, mas ela é como uma pista da jornada que o casal deve fazer para chegar novamente naquele mesmo sentimento que existia quando se encontraram, né? Então, essa referência da paixão, ela é muito importante. Esse fogo que a gente fica cego e que a gente se entrega com tudo, ele é muito importante, mas é fato que em todas as relações ela deixa de existir em algum momento. Sim. E emerge uma camada da relação que tem a ver, sim, com os traumas, com aquilo que eu trago na minha história. Emerge
emergem coisas que tornam a relação íntima um desafio. E o desafio é justamente esse, se conhecer, acalmar esses gatilhos, encontrar recursos para ir além desses gatilhos. E a sexualidade é um veículo potente para isso, o encontro íntimo, o espaço da intimidade é um encontro muito potente para isso. Para essa relação se desenvolver, para que o amor possa se abrir e aquele fluxo mais fluido do encontro inicial também possa voltar a existir na relação de qualquer pessoa. Então, é quando a gente diz que o relacionamento chega numa fase novamente madura. Ela não é cega, aquele fogo cego, mas na maturidade pode-se viver a expansão de um amor tão incrível quanto, e na nossa visão mais interessante, porque foi dado os passos, né? Foi passado por essa jornada, a gente se construiu nessa jornada, então tem algo de uma conquista mesmo, tem algo de um descanso, né? Da maturidade da relação. É muito comum isso, viu, Marina, que você falou, né? A gente também recebe muitos casais, e esse é talvez a demanda ou a reclamação maior é isso. Onde a gente se perdeu, né? O que aconteceu que não é mais a mesma coisa? Onde a gente estava? Por que a gente já não sente mais aquilo? Essa é uma pergunta muito essencial, assim, né? Vamos dizer, das crises de casal, de se relacionar. E é de fato muito isso que você fala, há uma perda ali do investimento, sabe? É como se entra num lugar acomodado, né? Sim. As pessoas, elas precisam entender, primeiro, o porquê que está se relacionando com alguém, né? Por que eu casei com alguém? Por que eu... Tem gente que casa porque família, religião, cultura, enfim, tem tantas situações de estar com alguém que daí só na hora que você está lá com aquele alguém, você para e fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui mesmo? O que sou eu nisso aqui? Enfim, e aí começa a se dar conta de tanta coisa e aí começa um processo de individuação que deveria ter sido feito, como você mesmo falou, antes. As pessoas deviam estar mais preparadas para o que quer, que tipo de relacionamento quer. Eu quero um relacionamento assim, assado, quero me relacionar com homem, quero me relacionar com mulher. Precisa existir um espaço em que a pessoa realmente entre isso, um processo de individuação para escolher, melhor escolhido, vamos dizer assim, né? Porque são as nossas escolhas, a gente escolhe por ali, né? E a hora que chega lá no meio, fica tão embaralhado, às vezes com filho, projetos, grana, dinheiro, tanta coisa para mexer e que fica mais sentido preso do que se sentindo algo como uma oportunidade, né? Agora, parte dessa jornada também, porque é muito comum, a gente se casa e a gente se faz um compromisso de um namoro, a gente entra nas relações sem ter feito essa individuação. Essa individuação é um processo que dura uma vida toda. A gente vai estar velhinho e ainda vamos estar fazendo isso com a gente. Então, depois de estar dentro de uma relação, passa também a ser uma jornada dos dois, quando é dos dois, né? Por isso que a gente bate muito assim nessa tecla, porque passa a ser uma jornada dos dois fazerem esse processo de individuação dentro da relação. Sim. Os dois aprenderem a dar espaço, aprender a reconhecer as necessidades do outro. Então, toda essa dinâmica, e são recursos e conhecimento para que os casais, para que as pessoas aprendam a lidar com essa individuação e aprendam a ir além do indivíduo também. Porque se relacionar é ir além do eu, né? Se relacionar é abrir mão, se relacionar é compartilhar de um espaço que não é só meu, né? Então esse é o desafio, e essa é a jornada que a gente propõe. Já estou pensando no meu casamento aqui. Eu casei há pouco tempo, tenho 1 ano e pouquinho de casada, né? Então, não tenho nem o que falar do que são 14 anos aí de casamento. Mas eu fico pensando, e como esse é bem a área de atuação de vocês, quais são os cuidados ou talvez os acordos que os casais talvez precisariam fazer desde o começo para abrir esse espaço para fazer isso que vocês estão falando, esse espaço de continuar se desenvolvendo, esse espaço de continuar desenvolvendo a própria individuação, né? Eu não parei de me conhecer porque eu casei. Na verdade, estou me conhecendo ainda mais agora que eu estou numa relação, né? Eu estava numa escola, agora eu acho que eu estou na universidade, assim, né? Então,
do que vocês acham que as pessoas precisam cuidar e talvez olhar com mais carinho e colocar um pouquinho mais de energia para abrir esses espaços para que seja pelo menos possível iniciar essa consideração de que, olha, estou numa relação, mas continuo sendo indivíduo, a outra continua sendo também, e tem a relação, é quase como se a relação formasse um terceiro ali, né? Sim, exatamente. Eu queria ouvir vocês um pouco nisso. Legal. Essa é a arte mesmo, né? De como que a gente pode continuar construindo coisas juntos, né? Eu sinto que ao longo do tempo as pessoas vão esquecendo aquilo que principalmente uniu. Normalmente quando a gente se une com alguém, existem coisas em comum. Raramente você se conecta com alguém que não tem nada a ver, que está em outro rolê, que você nem... né? Porque normalmente você encontra numa coisa comum, você encontra com amigos em comum, ou num gosto comum de algum lugar, enfim. Então, tem alguma coisa em comum e que ao longo da jornada, o que a gente vê muito é os casais perderem esse comum, sabe? Aquilo que faz junto. Isso acontece muito, às vezes, quando o filho entra na jogada, não é uma regra, tá? Mas é um exemplo bom. Quando o filho entra e as prioridades começam a ser bagunçadas. Quais são as prioridades ali, né? Que prioridades que a gente tem? Aí a prioridade, de repente, vira toda o filho, a filha, e aí fica tudo voltado àquilo. E esquece de uma coisa que antecede, né? Isso em organização sistêmica a gente trabalha muito, isso é um trabalho extremamente necessário de reorganizar, como a gente faz com a vida inteira. A gente coloca as prioridades, a gente precisa colocar isso. E, no geral, o relacionamento, a hora que você vai ver lá na listinha das pessoas, ficou, tá lá, sobrou, não sobrou. Ou, às vezes, um casal que nem se encontra, nunca mais saiu junto, não fez nada gostoso. Precisa existir um prazer, um mínimo de um prazer ali, deixar isso vivo. Porque, às vezes, o que a gente vê quando isso morre totalmente, é tão difícil a gente resgatar aquilo de novo. Chega uma hora que essa semente, se ela deixa de ser regada mesmo. Então, assim, um ponto principal que a gente sempre começa a resgatar com um casal, principalmente, que isso acontece mais, é o que deixaram de fazer juntos. O que deixaram de fazer, o que vocês faziam juntos, que provavelmente não é uma coisa tão absurda, um cinema, um jantar, uma viagem, são coisas simples. Às vezes é tão mais simples, a gente fica colocando tantos obstáculos, se já tem tantos obstáculos, é algo de se olhar, né? É algo de colocar um holofote maior. E por quê que eu não estou encaixando isso aqui e quero que isso aqui dê certo, né? Então, precisa estar encaixado ali. Rotina de ficar junto um pouco. Casais, às vezes, que nem se veem, nem se falam durante o dia. A gente está falando em intimidade. Como você vai construir uma intimidade com alguém que você quase nem conversa, que você nem fala, vê pouco, ou está no celular, ou está distraído um do outro, né? Então, uma coisa principal é isso, ter momentos. Se conseguisse ter esses momentos diários, que sejam poucos, do mesmo jeito que a gente se dedica, às vezes, a tomar um banho, 5 minutos, 10, é coisa da rotina, mas colocar isso como parte da sua jornada diária, se você quer ficar com alguém. Senão, eu vejo, é igual tomar banho. Se você deixa de tomar banho, você provavelmente vai ter coisas, vai ter problemas, sei lá. É exatamente a mesma coisa, é um lugar de nutrição diária. Desculpa. E a gente, né, com esse, até fazendo uma metáfora, né, a isso que a gente gosta de usar de arte de se relacionar, né, se a gente vai aprender a pintar na mão de um professor de pintura, ele vai te ensinar a mexer com as cores e se a gente vai para a natureza, por exemplo, a gente não vê as cores primárias na natureza, a gente vê um cenário complexo. Né? Mas o pintor ele vai te ensinar a trabalhar com as cores primárias primeiro. Ele vai te dar o azul, o amarelo, né, o magenta e a partir dali você vai aprender a misturar as cores e vai entender melhor a complexidade da sua arte, do que você vive, do que você expressa, mas primeiro começando pelas cores primárias, né? E desse ponto de vista a gente tem uma visão que a gente gosta de compartilhar muito, que o amor, os vínculos, né, o vínculo amoroso, a gente compreende ele separado em 3 principais vínculos, né? Um é o vínculo erótico, que é o vínculo da sensorialidade, é o vínculo do corpo, é o vínculo, né, que tem a ver é a camada biológica do amor, né? A atração mesmo, a parte mais animal nossa, reptiliana.
Um outro aspecto do amor, uma outra cor primária do amor é o afeto, né? É o amor que eu olho mais para o outro do que para mim. Eu olho mais para a necessidade do outro do que para a minha. Eu às vezes nego a mim mesmo. Por exemplo, uma mãe que teve um filho, um pai que está cuidando de um filho que acabou de nascer, ele tem que acordar várias vezes à noite, ele nega a si mesmo para se dedicar por amor ao outro, né? Isso é parte também da relação afetiva íntima, né? Então esse é o amor afetivo. Uma outra parte dessa relação é o que a gente chama de amor admirativo, que vai muito de encontro a isso que a Pema falou, que há que ter um espaço onde os dois caminham juntos, onde os dois estão indo para a mesma direção. Não precisa ser tudo, esse casal não precisa estar completamente fundido, mas em algum espaço da relação eles têm que sonhar juntos, eles têm que estar com os olhos virados para a mesma direção. E aí é quando o casal, em algum momento, muitas vezes, depois de muitos anos de relação, o casal se dá conta que os dois precisam fazer um acordo, um compromisso nessa direção. Os dois fazem um compromisso de, vamos desenvolver isso, vamos atrás de recursos, deixa eu me conhecer. Você pode olhar para as minhas feridas, para as minhas dificuldades, olha como eu sou ansioso por causa disso que aconteceu na minha vida, e aí ela conhecendo profundamente as minhas feridas, ela vai ter mais empatia, ela vai saber acolher melhor, ela vai saber que aquilo não é pessoal com ela, que aquilo, se eu vivo com meu filho, vai disparar o mesmo gatilho, se eu vivo com uma pessoa que eu trabalho junto, vai me disparar o mesmo gatilho. Então, as coisas vão despessoalizando, vai se abrindo espaço para que esses 3 aspectos do amor sejam restaurados. Mas o que faz o compromisso, o que faz isso, em algum momento precisa dessa palavra. Os dois precisam dizer, beleza, estamos juntos, vamos caminhar, vamos desenvolver a relação. Sim, porque às vezes as pessoas estão numa relação a 2, mas um está buscando algo muito individual. Ah, não, eu preciso, e o outro está buscando algo muito do outro. E esses desencontros não vai dar certo, vai ter um arranho, né, nessa conexão. Então, o propósito, vamos dizer assim, de estar junto, começa por aí. O que estamos fazendo juntos, né? Esse é o mínimo. O resto até é isso. Vocês podem ter várias coisas individuais, inclusive isso é muito importante. Às vezes as pessoas entram numa relação e esquecem de si também, das coisas que gosta, das coisas que fazia. Mulher tem muito isso, em geral. A mulher entra numa relação, isso tem uma explicação corporal, seios, né? Do outro. E acaba esquecendo de coisas, fica embananada. Eu vejo muito mulheres, você trabalha com mulheres, com certeza escuta isso. As mulheres falam, nossa, eu, às vezes estou com ele, quando ele chega em casa, eu me embanano, eu não faço minhas coisas, e quando eu estou sozinha, nossa, tudo flui. Isso é muito comum, é uma fala muito comum. Então, deixar de alimentar essas coisas, né, provavelmente vai aparecer a longo prazo, médio, longo prazo, hoje em dia até médio, nem tanto longo prazo, as pessoas já estão tão mais espertas aí, então nem é tão médio, as pessoas já estão mais exigentes, vamos dizer assim, de entrar com profundidade mesmo. Falam, não, já que eu tô com alguém, vamos ficar junto, vamos... Muita gente querendo isso, na realidade, né? Essa nova amplitude de se relacionar já com... Não, eu fiz já a minha jornada, agora eu quero estar realmente com alguém. Então tem surgido isso mesmo, isso vem sendo bonito. Ai, uma delícia ouvir vocês, gente. Estou adorando aqui. Várias coisas surgindo. Eu quero pegar um gancho na fala de vocês dois de agora. Que o Thiago trouxe a questão do aspecto mais afetivo do amor, que é esse aspecto que coloca o outro como uma prioridade em alguns momentos, né? Então, eu me dedico mais ao outro, como você trouxe o exemplo, né, dos pais que se dedicam mais aos filhos e tudo e tal. E aí a Pema traz esse aspecto que me é muito... Eu sou muito íntima desse aspecto pelo trabalho que eu faço com mulheres, que é da dificuldade em se priorizar dentro de uma relação. Da dificuldade em dizer não para o outro, dizendo sim para as suas necessidades, né, para o que você está precisando naquele momento. E qual que é a dança aqui? E é lógico que é uma pergunta super complexa, que não tem receita de bolo, mas quero ouvir só reflexões, se possível. Qual que é a dança aqui entre estou para o outro, me dedico ao outro, enquanto me dedico a mim e priorizo também os meus desejos, os meus sonhos, as minhas necessidades? Como que fica essa interação aí? Essa é a dança polar, né? Vamos dizer assim, as polaridades, que a gente tem como isso como uma lei, né?
Às vezes a gente fala feminino e masculino, fica uma coisa muito entre gêneros, né? O homem é o masculino, então só ele tem as características masculinas e a mulher é a que tem o feminino. Não, o feminino e o masculino existe dentro de todo mundo. Todas as pessoas desenvolvem essas duas polaridades, que a gente pode chamar de consciência e amor, de estabilidade e movimento. De expiração e inspiração, de contração e relaxamento. Enfim, são as polaridades necessárias. O coração, ele bate, precisa das duas forças. Se ele contrai demais, ele pifa. Se ele expande demais, ele explode. Então, essa dança, ela é fundamental no corpo inteiro. Então, sempre tem esse movimento e a gente sente isso, né? Momentos da nossa expansão, momentos de contração, a gente sente essa necessidade. Então, essa é a grande dança, sabe, mãe? De como equilibrar essas duas forças que são absolutamente integradas dentro de nós e como elas podem conversar, porque, no geral, há uma guerra entre elas. Elas brigam, ou uma existe ou a outra, ou eu tenho demais essa e sucumbe a outra. E aí começa essa dança. Eu gosto de explicar pelo corpo. Eu vou falar de uma relação bem heterossexual, mas isso não quer dizer heterossexual, só para demonstrar um pouco como fica no corpo, que eu acho que é mais fácil de explicar, simbolicamente, né? Como que o masculino é representado simbolicamente com o pênis. O pênis está no centro do eu, que é o centro erótico, é o centro que o Thiago falando, é o centro do meu instinto, da minha paixão. Eu quero, eu tomo, eu sou. O meu prazer, as minhas necessidades. Eu quero prazer assim, eu gozo, eu tenho direito, eu mereço. Está tudo nesse centro de baixo, né? Várias linhas falam isso. E é onde está o pênis. Então, o masculino, a parte masculina é o eu nosso, é o nosso eu. É a nossa integração, é onde não existe mais nada, existe o eu. E as mulheres, o que se vê no corpo, o que polariza são os seios, que está no centro afetivo, emocional do outro, a mama, né, que é dada ao outro para ser amamentado, enfim. Então, essa dança entre o eu e o outro que precisa se encontrar. Se existe só o outro, vai desequilibrar. E se existe só o eu, vai desequilibrar. Então, é como se o nosso masculino interno precisasse aprender a se integrar de um jeito que não fique tão egoísta. Isso vale para todo masculino interno. E o feminino integrar, que está nos homens, nas mulheres, mas o feminino ser integrado no outro sem eu me perder de mim. O outro não está acima de mim. Eu não amo o outro acima de mim. Eu amo o outro como a mim mesmo. E amo o outro como eu vou amar o outro para me amar, entende? Então, precisa ser uma dança meio de que é horizontal. Ela é totalmente horizontal. Essa coisa de que a gente está... Quando eu olho para o Thiago, essa é uma experiência, né? Nós tântricos, assim, temos isso como uma referência de caminhada, né? Olhar o outro como um espelho. Porque ele é meu espelho, ele é o que eu reflito. Se eu estou vendo é porque eu tenho, sabe? Então, essa que é a dança, né? Jung falava muito de ânimo e ânimos, né? A gente reflete aquilo que a gente tem. Então, eu acho que começa nessa reorganização de equilibrar essas duas polaridades dentro. Todas as pessoas precisam passar por isso. Todas. É muito comum. Mulheres estão muito para o outro, elas precisam integrar mais o seu eu, a sua individualidade, eu gosto, eu quero, e integrar e fundo nisso. Isso vai trazer para uma segurança, porque a mulher insegura é o que falta ao masculino. Entende? O que vai dar a integridade para uma mulher, para ela saber dizer não, é como ela se relaciona com o masculino dela. Sim. Então, as práticas para a mulher, a mulher, qualquer mulher, independente de qual a orientação sexual dela, de como ela se identifica, mas e isso vale também para os homens também. Precisa desenvolver um masculino porque ao ponto de garantir a integridade. Sim. Ao ponto de garantir a integridade. Além da integridade, aí ela pode desenvolver muito além da integridade, porque ela pode se tornar o presidente do país, ela pode ser quem ela quiser, né? E precisa de uma energia, mas a integridade é o básico, assim. Precisa garantir essa integridade com um masculino saudável. O que a gente vê no histórico, né? Mulheres mais de antigamente eram bem mais perdidas nesse eu do outro, né? Não existia esse eu, o outro, e aí o patriarcado, enfim, né? A mulher submetida ao homem, ao egoísmo do homem. Então,
o feminismo, quando ele aparece também, ele vem como uma oportunidade da mulher ir atrás da sua própria integração. A oportunidade da mulher integrar algo que está dentro, que é só, que é dela, que ela pode realizar sem precisar do outro. Eu estou com o outro não porque eu preciso, né? A gente diz mais ou menos isso. Quando a gente fala de feminino e masculino, dessas polaridades, a gente sempre gosta de falar do superficial e do profundo, né? Então, o superficial entre essa dança seria o egoísmo e a carência, né? A mulher, ela acaba, não só mulher, o feminino muito caótico, ele se embanana numa carência de estar com o outro. Assim como o masculino muito caótico, ele se embanana no egoísmo. Então, é exatamente isso. Por isso que precisa mesmo passar por todo esse processo. E não tem mesmo uma fórmula no sentido de que é o mesmo trabalho para todas as pessoas. A gente vai sempre precisar olhar para a nossa própria história. E eu, por exemplo, né, se eu tenho um histórico de abuso na minha história e eu tenho dificuldade de falar não, e eu tenho uma situação em que a minha integridade foi me retirada, especialmente quando é criança, eu vou carregar isso para a vida. Então, para mim, a minha saúde vai estar em desenvolver o meu masculino, desenvolver as práticas e o conhecimento para eu restaurar a minha integridade e poder começar a dar os contornos para a vida, para as pessoas, poder impedir que as pessoas me invadam. Ou o inverso também. Às vezes eu sou uma pessoa muito invasiva, muito raivosa, que não olha muito para o outro, sai igual um maluco atrás dos seus próprios objetivos e não está nem aí se machuca, se não machuca. Então, esse também vai precisar integrar o feminino numa camada que seja possível olhar para o outro. O outro precisa existir na vida dessa pessoa. Então, a gente está sempre olhando de uma forma sistêmica para ver como está, onde você está nesse espectro, né, complexo. Onde você está, para onde é que a saúde para você te conduz. Né? Porque se ficar se ficar na inércia, esses padrões, com o tempo, eles tendem a se cristalizar ainda mais e tendem a trazer muito sofrimento, né? Um fim de vida com muito sofrimento, né? E que todos nós, adultos, já testemunhamos isso por perto. Então, a gente não quer isso. Então, é justamente uma jornada mesmo, uma jornada, às vezes, de uma vida, mas os pequenos passos que a gente vai dando já são muitos ganhos, já são muitas curas, novos espaços, novas experiências de amor e de vínculo. Não é isso. E o aspecto do amor erótico, né? E esse aspecto do corpo, do sexo, da libido, da energia de desejo e atração, dentro dessas... E aí eu já estou pensando mais em relações de longo prazo. Que a libido, o desejo é muito fácil nos 6 primeiros meses, 1 ano de relacionamento. Mas depois, como vocês mesmos já trouxeram aqui, isso vai caindo, até a química do nosso corpo explica isso, né? Se a gente olhar como funciona a ciência e a química do desejo, a pupila dilatando, o coração batendo mais forte. Gente, se eu ficar com o coração batendo mais forte pro resto da vida, não vai dar, né? Então, tem um motivo pelo qual isso abaixa também depois que a relação se concretiza ali, né? Vamos amornar um pouquinho para você poder concentrar em outras coisas na vida, né? Mas como que fica, então? E aí eu gostaria muito que vocês falassem um pouquinho desse trabalho que vocês fazem, esse trabalho tão lindo que vocês fazem com casais, nos retiros, nos encontros, nos workshops, que vem trabalhar todos esses aspectos que vocês já falaram, mas que também traz o elemento corpo. Eu sou muito do corpo, né? Eu trabalho muito com o corpo, então queria ouvir vocês falando um pouco mais dessa energia erótica dentro das relações. Essa é a questão, né? Porque a libido, para nós, é a energia da vida, né? A energia vital. Às vezes a gente acha que a libido é só uma coisa para o sexo, né? Aqui a gente gosta também já de começar a diferenciar um pouco isso, porque no geral a gente fala de erótico, já vem sexo na cabeça, né? Tudo já é sexualizado, é o pênis penetrando a vagina e aí é aquilo, né? Então fica um pouco disso. E o erótico, para nós, essa relação desse eu, do meu corpo, das minhas sensações, o meu gozo, o que tem, isso é o erotismo, né? O erotismo é aquilo que está no corpo, é as sensações que todas as pessoas têm. E a gente é construído pelo erotismo.
A gente recebe todas as informações quando a gente não tem mente, nada disso, é pelo corpo, é pelas sensações. Então, a gente também é bem corporal, bem reichiano nessas horas, em que não é só Reich que traz isso, mas outras linhas corporais de explicar realmente o impacto que afetos, coisas externas afetam no nosso corpo. E isso é o resto da vida. Então, quando a gente está numa relação, por exemplo, a libido, você fala assim, nossa, eu tenho problema de libido, eu não tenho vontade. Aí, a hora que você vai ver, a pessoa está estressada, não tem mais afeto, não tem mais esse clima gostoso de sair de vez em quando e sentir prazer. É muito importante para a parte feminina de todas as pessoas sentir prazer. Sim. Prazer não é uma coisa ruim, pelo contrário. É uma das coisas que o nosso cérebro mais pede, inclusive. Isso é científico, né? A medicina explica isso. O nosso cérebro, nosso hipotálamo, ele pede o prazer, primeiro que a sobrevivência. Então, assim, a gente precisa sentir essa relação prazerosa. E aí, o que acontece é isso, porque uma das coisas que libera no orgasmo, principalmente, um dos neurotransmissores liberados é a adrenalina. Quando a gente vai gozar, aquela sensação que o corpo se tensiona e parece que você vai se jogar no abismo, você sente aquela sensação de liberdade logo na sequência. Tem vários neurotransmissores, mas a adrenalina é uma delas. Então, essa química mesmo do novo, do quero, né, o que tem ali, do desconhecido, esse desejo pelo desconhecido, eu acho que é a grande chave para a libido. Por isso que a gente fala que a construção do relacionamento, erótica, tudo, ela é muito diária. Porque ela precisa tá ali sendo nutrida também todos os dias. As pessoas precisam ter essa consciência de que cada dia é um dia novo. Isso tudo que gera repetição, a minha sensação, né, a nossa sensação, principalmente por essa visão sistêmica, tudo que gera repetição cansa. Tudo que gera repetição, daquilo que é muito repetitivo na sua vida, vai chegando uma hora que você não faz mais sentido. A vida não tem sentido. A gente sente que o sentido está em descobrir algo novo. E a libido está muito aí. A libido, quando ela se perde, é porque ela já está, o sexo provavelmente está do mesmo jeito já há tantos anos. Não tem nada de novo. Aquilo começa, por isso vai dando uma ânsia, falando, nossa, é isso, as pessoas vão se acomodando num lugar normal, como se aquilo fosse o normal, tem tantas coisas que a gente lida diariamente que já está tão difícil, quando a gente lida com compromisso, não tem um ser humano nesse planeta, mesmo que não esteja depressivo, já não parou para falar, ai meu, acabar logo com isso, eu tenho que acordar de novo, eu tenho que estar aqui de novo, eu tenho que estar... Enfim, isso é uma batalha. Então, se você não traz um tempero para essa batalha, a vida fica muito insuportável. A vida fica muito, muito pesada, depressiva, né? As pessoas estão em depressão não é à toa, não. As pessoas estão reagindo a um sistema que está completamente doente. As pessoas não têm mais o seu tempo de prazer. O prazer virou um pecado, o prazer virou uma coisa que ou deturpa o prazer, né? Ou é uma busca incessante, louca pelo prazer e não sabe nem o que está fazendo lá e não sente o prazer de fato. Então, assim, eu acho que tem muito essa relação de trazer essa química da vida, da vontade de viver o novo, sabe? Porque isso começou lá atrás, quando a gente foi concebido, isso também tem, né? Já tem vídeos, né? De como que é o nosso princípio. É nada. É uma energia, ela fica pulsando. Tanto que você faz o exame antes da hora, você não vê nada. Porque tem uma energia. Aquilo vai se transformando numa velocidade, numa perfeição, num negócio tão... E não para de se transformar. Até onde a gente fica achando que aquilo está? A gente está o tempo inteiro mudando. A gente está o tempo inteiro se transformando, todos os dias. Vale. Eu esbarrei aqui. E para trazer também essa coisa para o corpo, né? A gente está moldado à sexualidade da grande maioria das pessoas. Difícil encontrar pessoas que estão do lado de fora disso. Só estão porque já estão realmente se dedicando, estão conhecendo, estão buscando, trabalham. No grande geral, estamos todos dentro de uma referência somática, corporal, de sexualidade totalmente ligada à tensão. E totalmente ligada a isso, a esse hormônio da adrenalina, né? E isso acontece, isso que a Pema está falando, isso se dá no lugar da repetição. A tensão por si só, essa necessidade de uma energia de muita fricção para despertar o tesão, para a liga no sexo, é algo que se sustenta por pouco tempo. Isso não tem. O mesmo casal ali, naquela mesma toada, de precisando da fricção
para sustentar o tesão, chega uma hora que isso se vai, porque geralmente o lado feminino nosso tem uma intuição, é quase que como um instinto, de que tem muito mais, de que tem mais, de que não pode ser só isso, não é possível que seja só isso. Né? Então, esses movimentos levam as pessoas a buscarem, a ir além. Então, todo o trabalho nosso, quando a gente convida os casais e quando a gente propõe práticas corporais e propõe experimentar novas referências, é realmente para desconstruir as referências do sexo feito na tensão. Uhum. Isso não quer dizer que é um sexo só suave, delicado, não. Esse sexo ele pode ser tudo, ele pode acontecer o que for, mas ele é feito a partir de uma outra referência, né? Que tem a ver com uma referência mais de relaxamento, de não querer ir a lugar nenhum. Né? Eu estou aqui, não tenho nenhum lugar a chegar, não tenho nada, entende? Construindo novos registros somáticos no corpo, de segurança, de relaxamento, para que o sexo comece a vir de um outro lugar. Num primeiro momento, isso pode parecer estranho, isso pode deixar o pênis flácido, porque é uma outra referência mesmo. É uma referência que a gente está acostumado, por exemplo, a sustentar a ereção com uma respiração quase, entende? Aqui uma respiração e a gente sustenta a ereção ou sustenta o tesão sexual, aquela coisa, por esse registro corporal. Então, quando a gente começa a desfazer esses registros corporais, encontrar novos espaços e relaxar no corpo, então a gente é como se, opa, tem algo novo aqui que eu fico um pouco tateando sem saber muito bem, mas com prática e com trabalho, com conhecimento, em pouco tempo a referência para a sexualidade ela muda e um espaço de muita expansão infinita, porque eu não vejo, a gente não vê o fim dessa expansão, né? Ela se abre como possibilidade. Uma outra coisa, assim, né, que é muito importante, porque o que é desconstruir? Isso é uma coisa, assim, que você perguntou, uma coisa que a gente trabalha muito em grupos, que é desconstruir o que se conhece da sexualidade. Isso atrapalha a libido não está ali. As pessoas todas aprenderam, mesmo que não foi você diretamente, mas no inconsciente coletivo, teu pai, tua mãe, as pessoas todas aprenderam com a pornografia. E a pornografia é um sexo que se vê como atuação, né? É uma atuação. Você não está vendo verdade. O sexo não é um produto. O sexo não é para ser algo que se compra ou que se vê. É que se sente. E as pessoas estão ainda confusas no que sente e no que vê. E as imagens pornográficas, elas são muito fortes. Uma vez que assiste, é possível você ficar com essa imagem pro resto da sua vida. Por causa do nível de dopamina que libera, adrenalina e tudo isso que libera na sensação do prazer, aquilo fixa. E aí você fica o tempo todo naquele congelado de cena. E aí sua libido, aí você fala, puta, mas isso não me dá libido. Aí você vai achar que o problema é da libido da mulher. E não é, no fundo é todo um processo, é toda uma história. Que a coisa não rola. A mulher, ela precisa, principalmente a mulher, o feminino em si, para transar, ficar com alguém, se relacionar, precisa estar relaxado. A grande maioria do que se vê na pornografia é tensão. É tensão no pênis, é tensão em tudo. É tudo tenso, assim. É uma coisa muito mecânica, muito bruta, muito... Né? Então, perde essa sensação. Aí, quando você vai vivendo a vida e vai vendo que não é aquilo, que você precisa de muito mais para ficar molhada, por exemplo, estar lubrificada, para você querer um pênis penetrando, você precisa de tanta coisa que não é só uma cena que o cara vai chegando e você já está te lambendo e te levando para as alturas em 5, 10 minutos. Não tem sentido, né? Então, isso precisa ser reconstruído e a gente faz muito isso. Então, a libido está muito direcionada a isso. O erótico é para sentir. A gente precisa tirar o sexo da cabeça. Então, isso é o erotismo, é trazer de volta o sexo para o corpo. E como sentir, né, gente, numa sociedade viciada em smartphone, em estímulos externos o tempo todo, viciada na esterocepção, né? A interocepção está no chinelo, quer dizer, uma sociedade que está dormente, seja assim por um trauma que o Thiago mencionou, né? Que causa, sim, essa dissociação do corpo, essa dormência, mas a gente se alimenta de coisas que adormecem o nosso corpo, adormecem o nosso sentir o tempo todo. Então tem essa desconstrução também, né? Eu sempre falo que, você quer sentir prazer?
Então você vai se abrir para sentir tudo, porque junto com o prazer, você vai sentir tudo que está aí. Muitas vezes você vai ter que sentir dor, luto, mágoa, raiva, até você atingir o seu prazer. E não é a construção que nós estamos acostumados a fazer socialmente, principalmente no Ocidente, principalmente no Brasil. Eu moro nos Estados Unidos, aqui eu acho que é até pior que no Brasil, essa desconexão do corpo, né? Mas eu fico pensando na necessidade de criar esse espaço para voltar a sentir com segurança. Antes de pensar em orgasmo, antes de pensar... Isso. Né? Peraí, tá coçando aqui a minha virilha? Eu tô percebendo que tá coçando a minha virilha? Né? É bem isso, né? Isso, exatamente. E o papel da comunicação nisso tudo? Eu acho que não dá para falar de intimidade consciente sem falar de comunicação. Queria ouvir vocês um pouquinho falando sobre isso para os casais. Não vou falar. Essa é uma arte, né? Como se comunicar, né? Como se comunicar dentro dessa jornada interna, né? Primeiro porque isso que você trouxe é muito importante, assim, principalmente os sentimentos. Eu acho que é onde a gente mais se embanana é na comunicação dos sentimentos. Está sentindo algo, não sabe o que fazer com isso, não expressa da melhor forma. Ou expressa em forma de resíduos, você vai acumulando sentimentos, que é exatamente isso que você falou. As pessoas vão se anestesiando como se não estivesse sentindo, e com certeza está sentindo. Nós somos um ser que sente. Então, está sentindo e colocando aquilo em algum lugar. E na hora que vai se comunicar, provavelmente vai vir um vulcão, vai vir algo que não é só daquele momento do agora. Aquela comunicação já não está mais tão clara e tão presente do quanto a gente gostaria para conseguir se entender. Porque realmente a gente vê isso, a gente é um casal normal. Quantas vezes a gente olha um para o outro e fala, cara, você não está me entendendo. Eu estou falando e você não entende. E ele olha para mim, você que não me entende, você não está entendendo o que eu estou falando. Então precisa mesmo desse... entrar um pouco, né? O que é que eu estou querendo expressar? Acho que a pergunta primeira é essa. O que eu quero expressar? O que está acontecendo comigo? E vai muito de encontro com isso que você falou. As pessoas estão totalmente desconectadas do que acontece dentro. Ou é algo muito do passado, ou é algo muito do futuro. Ou é uma ansiedade, ou é um remorso. Ou é uma mágoa, ou é algo paranoico, vamos dizer assim. Então, é uma competição. Então, a comunicação, que também faz esse link com a polarização, com as polaridades, elas precisam estar dançando. Se não tiver isso, não vão se entender e não adianta fazer curso disso, daquilo, de falar melhor, falar menos, com todo respeito, acho que ajuda, mas não vai adiantar se você não entender uma comunicação, até porque, às vezes, quando a gente se junta com alguém, essa história das polaridades feminina e masculina, por exemplo, para mim, sempre foi muito mais fácil o masculino. Eu sempre tive muito mais intimidade com isso, com as práticas masculinas, o que o masculino faz, meditação, tudo, sempre foi muito por aí. E o Thiago sempre foi muito mais feminino. E a gente se liga assim. E como que eu vou demonstrar uma linguagem mais masculina para uma linguagem feminina? E na hora que a gente resolveu se aprofundar nas outras, então? Eu quis ir mais, falei, não, eu estou precisando nutrir uma outra coisa agora da minha vida. Eu já estou muito velha, eu já estou entrando numa fase que eu preciso olhar para o meu feminino profundamente mesmo. Ele idem, mesma coisa, ele falou, que bom, né? A gente junto, tá vendo? Nesse processo de individuação, ele olha e fala, não, eu também preciso ir mais fundo no meu masculino. E aí, como é essa linguagem? Porque para mim é novo, eu tô aprendendo agora a me comunicar como um feminino. Para mim sempre foi automático, seguro, né? E automático, e o que eu mais conheço é comunicar a partir do masculino. Então, tinha sempre uma comunicação até minha mais imponente, mais assim, e a dele mais... Aí, quando vira o jogo, ele vem com uma comunicação mais assim, eu assim... Então, é uma arte mesmo de se comunicar, mas eu acho que primeiro é entender essa comunicação interna. É o que eu sinto, primeira coisa de tudo, o que eu sinto é raiva, porque às vezes a gente reage aos sentimentos sem nem saber o que está acontecendo. Você já está com raiva e nem sabe. Você já está com, sei lá, acusando uma pessoa, a gente faz muito isso na comunicação, né? A gente acusa muito. Então, uma chave da comunicação que a gente fala, que é uma nossa grande paixão também, que é a Gestalt, é estar sempre falando de si. Se você for falar de si, falar da sua linguagem, olha, não estou conseguindo expressar exatamente o que eu estou falando. É diferente de eu falar, você não está me entendendo.
Completamente. Muda. Totalmente tudo. As pessoas, cai um véu, um muro, uma né? dinâmica, né? Um muro de um olhar. Porque isso é do nosso masculino, de todo mundo. Ninguém gosta de ser acusado, ninguém gosta de ser apontado. Você vem para o outro e fala, você precisa fazer isso. Você é uma pessoa que eu conheço isso já era. A pessoa não escuta. Vai para defesa, né, na verdade. Exatamente. Vai se defender. Então precisa mesmo melhorar essas defesas mais internas mesmo, para não ir tanto com ou atacando ou se defendendo. A comunicação sempre está por aí, né? Ou está se defendendo ou está atacando. E a gente não está se comunicando para isso. Estou comunicando para falar de mim. Eu quero falar, pode ser que aconteça alguma coisa em que, sei lá, uma distração do Thiago, aconteceu uma coisa, pô, fiquei chateado. Eu vou falar de mim. Eu fiquei, me doeu, me machucou, eu não sei lidar com isso. Isso traz os meus traumas, traz as minhas questões. Então, se a gente não aprender a falar desse eu, que é o que a gente conhece mais, que deveria conhecer mais, ou é para conhecer mais, a gente vai falar com certeza com mais clareza. Eu acho que o que mais falta e que é possível é desenvolver essa clareza do que realmente está sentindo dentro. É a consciência e a intimidade. Intimidade consciente. Por aí. E também, assim, a comunicação numa camada superficial, né, ela não se dá, na verdade, né? Na superfície, eu estou comunicando com a Pema, mas, na verdade, eu estou ouvindo o que eu estou pensando. Né? Essa é a comunicação superficial. Então, ela está falando, eu não paro de falar aqui na minha mente, porque... mas numa camada mais profunda, a comunicação, ela realmente se dá de um lugar onde eu me coloco realmente aberto. Isso tem a ver com registro somático mesmo, né? Minha respiração está fluida, eu estou presente, eu não estou nos meus pensamentos, a minha atenção, né, que eu posso colocá-la onde eu quiser, eu coloco entre eu e a pessoa que eu estou falando, eu coloco numa tela mental ampliada, aberta, e me dou a permissão, né, faço um pequeno acordo comigo mesmo de ouvir aquela pessoa pelo tempo que ela estiver falando. Né? E muitas vezes o maior desafio não é falar. Falar é fácil. Na verdade, falar, todo mundo abre a boca e sai falando. O maior desafio é ouvir mesmo. O maior é ter espaço para colocar aquilo que é dito. Né? E dar tempo também, né? Porque às vezes o que é dito movimentam coisas, movimentam emoções, às vezes tocam em dores, tocam em traumas, tocam em situações que aconteceram. E a comunicação ela fica mais saudável quando os dois, em alguma medida, aprendem a sustentar algo desse desconforto, a sustentar algo da comunicação que não é o paraíso, né? Porque a gente, na hora que toca num lugar que me movimenta emocionalmente, se eu vou na minha reação imediata, eu vou devolver isso na mesma hora, na reatividade, de alguma forma, na mesma moeda ou numa moeda pior. E ali é a gangorra, né? A gente fala que a comunicação é uma gangorra. Essa gangorra, ela pode ser uma gangorra descendente ou uma gangorra ascendente. E um dos dois precisa tomar uma atitude e colocar essa gangorra para subir. Porque quando um coloca essa gangorra para subir, se coloca mesmo nesse lugar, acolhe, processa as emoções que emergem, processa em si, sabe? Entende as emoções para depois comunicá-las, aí essa gangorra ela é ascendente e não vai bater lá no chão estraçalhada, com uma briga que depois os dois só se voltam a se comunicar chorando, pedindo desculpa, o que é muito comum. É mais uma arte de se comunicar em colaboração, né? A gente sempre se comunica em competição. Quem é que tá certo? Quem vai ter a última palavra? Então, quando às vezes tem duas personalidades muito fortes, é uma briga. Ou às vezes um que se cala para o outro ficar falando, né? Então, eu acho que o grande lance da comunicação é passar pelo sentimento, que tem tudo a ver com o que você falou, passar pelo sentimento e saber se comunicar com raiva, com tristeza, com alegria, com amor, com sensualidade, com tudo cabe, né? Por isso que precisa ter essa comunicação interna mesmo. Como me comunicar com raiva? Porque, e ter uma criação com isso. Cada sentimento é um sentimento novo. A mesma tristeza que eu sinto hoje não é a mesma tristeza que eu sinto aquela vez, num outro momento, enfim. Então, isso vai refinando, você vai conseguindo ter mais segurança em expressar de fato o que você está sentindo. Seja raiva, seja tristeza, sem machucar, sem
interferir, invadir o outro com seus próprios sentimentos. Eles são seus, né, do outro. Bom, eu estou entendendo que dá trabalho. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho. Resumindo, né, eu acho que é isso que eu percebo que ainda muita gente procura, a fórmula fácil, a fórmula do relacionamento hollywoodiano, né, que dá tudo certo, que o tesão tá sempre ali, que as pessoas conseguem falar e tá tudo ok. Não. Né? O convite é, olha, é um cultivo, é uma plantinha. Se eu quero que a minha planta fique bonitona do jeito que ela está agora, eu tenho que cultivar. Né? E a relação é a mesma coisa. A gente está chegando no final dessa conversa maravilhosa. Eu poderia ficar 5 horas falando aqui com vocês. Mas eu quero saber, assim, o que fica para vocês? Como que essa história toda de intimidade consciente, né, de presença, dessa forma, dessa arte mesmo de se relacionar de um outro lugar, de quebrar até com padrões históricos, eu acho que não são nem só familiares, são históricos, né, de relacionamento. Como que tudo isso conversa com o mote desse evento aqui, que é uma revolução amorosa? Legal. Pode ser. Uhum. A gente, né, teve falando aqui dessa jornada, né? Num primeiro momento, essa jornada é essa mesmo, dá um trabalho, né? Num primeiro momento não, vamos para o primeiro momento, é uma paixão, é aquele fogo que parece, nossa, é isso, é tudo que eu estava procurando na minha vida, eu quero viver assim para o resto da vida. Mas é como você bem disse, né? Se isso não se sustenta, a vida, só existiria isso na vida se nós ficássemos assim. Então chega uma fase da relação que é uma fase que dá trabalho mesmo. Precisa de dedicação, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entrar nesse espaço dos desafios mesmo, né? De quem sou eu, quem é você, na individuação. Mas tem... Nessa jornada, os espaços começam a se abrir cada vez mais. E a coragem e a condição mesmo de decidir e optar pelo amor, ela também passa a ser uma opção ao nosso alcance. Ela está na nossa mão. E da mesma forma que, às vezes, inconscientemente, a gente opta pela guerra, pela competição, a gente pode deixar de optar inconscientemente, às vezes optar pela briga também conscientemente faz parte, mas a gente também pode optar pelo amor, pela celebração, pelo motivo, né? Celebrar o motivo que faz a gente estar junto. E para a gente isso é um ato totalmente revolucionário nos dias de hoje, porque a gente está falando de uma qualidade de relação que está além uma qualidade de experiência humana, nem de relação, de experiência humana, que está além dessa dinâmica mesmo que a gente conhece, que é essa dinâmica da competição, que é essa dinâmica do meu, estou aqui para tirar o meu, para sair com o meu garantido, né? E esse espaço, especialmente na sexualidade, né? Ele se abre ali um campo onde pode-se viver experiências até de milagres mesmo, experiências muito profundas de conexão consigo, com o outro, com o amor, e o mundo e as pessoas estão precisando muito disso. Isso é como um dínamo mesmo de potencializar uma energia necessária. Então, para a gente se considera que o nosso trabalho ele é um ato revolucionário por causa disso, porque a gente está a favor da experiência do amor, de um amor mais sano, de um amor que é sano, de um casal que pode fazer amor, que quando eles estão fazendo amor, já não é mais o amor do Tiago e da Pema, o amor do Tiago pela Pema, o amor da Pema pelo Tiago, o amor que eu carrego do meu pai, dos meus ancestrais, aqui. Em algum momento, o campo que se abre ali é para algo maior, que chega além do Tiago e da Pema, chega nos filhos, vai além dos filhos, chega na comunidade, chega na sociedade, chega em todos mesmo ao redor, e até de uma forma misteriosa que a nossa mente ainda não capta assim com tanta clareza.
Eu sinto que, resumindo, a disposição, né? Precisa ter disposição, porque é uma construção. A gente tem, né, um relacionamento íntimo, a nossa relação, a gente não segue nenhuma religião, mas é como se fosse a nossa igreja, é como se eu quisesse encontrar Deus através disso, sabe? Quisesse realmente sentir esse amor, que é um amor que não é esse amor aprendido. Todos nós somos descrentes do amor, né? A gente foi traído no amor, todas as pessoas, por causa dessa evolução. Então, mas a gente está, eu creio que a gente está evoluindo, a gente está, é devagar, mas a gente está, há uma evolução. Se a gente for ver o que nossas mães, vós passaram, por exemplo, com a sexualidade, hoje já tem uma consciência, e até a rede da informação, nesse aspecto, ela vem positivamente para ajudar, que eu acho que esse que deveria ser só o foco, né, das redes, algo de informação. Então é isso, assim, as pessoas precisam ter mesmo essa disposição de amar, disposição de poder realmente se desconstruir, estar incondicionalmente na vida, a serviço do amor mesmo por si e pelo outro. Porque eu acho que a busca de todas as pessoas, mesmo quem está fazendo guerra, está buscando amor de algum jeito, está querendo ser amado e amar, está em nome de algum tipo de amor. Então, sempre é por aí, né? Por mais que às vezes é um espectro meio doente, aquele amor que se aprendeu lá, que você foi traído e fica buscando aquilo, e não é, na realidade, uma disposição que a gente precisa ter mesmo para estar vivo, porque eu acho que é o sentido da vida, porque se perde isso, que sentido tem? Que sentido tem estar aqui se não tem? Então, por isso que a gente considera como um caminho, uma jornada mesmo estar junto. Não pode ser, não é que a gente diz que é difícil e fácil ao mesmo tempo. Traz a dificuldade, mas traz a facilidade no mesmo tanto. A história do céu e inferno, as possibilidades de viver tudo ali, né? E como isso pode ressoar e me trazer evolução. Tem uma frasezinha que eu acho que é legal de terminar, que é o nosso, que inclusive estamos fazendo aniversário esse mês de casamento, foi o Thiago até que colocou no nosso convite, que fala assim, enquanto houver imperfeição, enquanto houver disposição, haverá um amor em evolução. Então somos imperfeitos e precisamos só de disposição para realmente evoluir o amor, porque o amor está evoluindo, ele não tem fim, não tem que chegar em lugar nenhum, ele só está aqui em evolução mesmo, para a gente realmente aprender a sentir isso de fato, o amor que é divino, não é um amor humano, carnal, a gente é divino, a gente acredita que a gente manifesta o divino aqui na Terra, tudo acontece aqui, não é em lugar de lá, de cá, ou foi para lá, ou foi para cá, a história é aqui agora, não tem muito para onde ir, não. Então é agora que a gente tem que amar, né? É agora, é nessa experiência, né? É nesse corpo, é nessa vivência incorporada, né? Exatamente. Ai, gente, estou com o coração super aquecido com essa conversa, assim, e estou muito curiosa para saber como as pessoas vão receber essa fala, sabe? Os convites que vocês fazem são para reflexões profundas de amadurecimento, de autoconhecimento, mas com essa caminha que segura, que é a caminha do amor mesmo, né? E da emancipação e de um relembrar, né? Para mim fica sempre isso, relembrar da nossa essência divina, que é uma essência amorosa, que é uma essência bondosa, compassiva, que é uma essência que está aqui para viver bem, abundância, prosperidade, felicidade, saúde, quer dizer, tudo isso. Eu saio com esse aquecimento no meu peito. Quero agradecer de novo, Thiago, Pema, muito obrigada pela presença de vocês. Para quem comprar o passe premium, a Pema e o Thiago estão oferecendo um e-book Intimidade Consciente que vale muito a pena. Além de ser um material graficamente lindo, né? Preciso falar isso, é lindo. Ele também é profundo, então assim, fiquem de olho, quem adquiriu o passe premium vai estar lá na área de bônus para vocês, todos os contatos, site, rede social, tá tudo aqui embaixo, entrem em contato, conheçam o trabalho dos dois, vocês têm um curso online também de intimidade consciente, para quem está longe, vocês estão em Goiás, é isso? Estamos no interior de Goiás. Legal, para quem está longe, como eu, que estou aqui em outro país, tem as possibilidades na internet. Acho que usar a internet ao nosso favor mesmo, o tema que você colocou aí, nesse finalzinho da sua fala, que eu pesquei também. Muito obrigada, queridos. Um grande beijo para vocês. Marina, a gente que agradece. Foi uma alegria, um prazer, delícia de conversa, super fluida. Também a gente, se deixar, a gente fica aqui 5 horas também.
E foi um prazer, muito bom. Sucesso aí no projeto, tamo junto aí. Sucesso mesmo, riquíssimo, boa sorte, essa vibe boa que você traz, uma vibe leve, uma vibe de generosidade muito, muito gostosa. Então, é isso, que a vida seja generosa também, com seus projetos, com essas coisas. Muito grata mesmo, uma honra e uma alegria estar aqui. Sim, é. Um beijo. Tchau, querido.